Olá, sejam bem-vindos a mais um Koinonia Play. Eu sou o pastor Daniel e trago uma palavra de Deus para abençoar a sua vida. Venha comigo em Mateus no capítulo 5, a partir do versículo 1. Vamos juntos. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos e ele passou a ensiná-los, dizendo: Por enquanto, vamos ficar por aqui. Várias vezes nos evangelhos nós vemos isso acontecer, onde Jesus é seguido de uma multidão. E então ele toma uma atitude, ele se assenta e passa a ensiná-los. Em todos estes casos, houve alguma atitude anterior. Nesse caso aqui, Jesus ele havia sido enviado pelo Espírito Santo para o deserto, onde ele foi tentado por 40 dias, onde ele venceu e passou a ensinar nas cidades da Galileia. Depois de ter ensinado em várias cidades, então Jesus, indo para esse lugar ermo, onde havia um monte, ele se assentando nesse lugar com seus discípulos, ele viu que uma multidão o seguia. Uma multidão o seguia depois de tudo o que ele ensinou nas cidades da Galileia. De todos esses dias que Jesus passou ensinando, então culminou neste ensinamento que nós chamamos de Sermão do Monte. O capítulo 5 é apenas o início, pois o Sermão do Monte é dividido em 3 partes, que está no capítulo 5, 6 e 7 de Mateus. Nós vamos explorar apenas esse início do Sermão do Monte. Esse início que nós chamamos de as bem-aventuranças, aqueles que são benditos, abençoados. Então Jesus, depois de ter pregado vários dias em várias cidades, a multidão o segue. E quando ele vê essa multidão, Jesus não fica indiferente à multidão, mas ele se assenta para ensiná-los, ensinar sobre a palavra de Deus. E Jesus passa a dizer uma coisa que é um contrassenso. Um contrassenso não só para nós, mas muito mais para aqueles que ouviram na sua época. Veja, a esperança de um judeu médio é que viesse um restaurador, um líder militar, um líder político que iria transformar a sociedade na época, que ia libertar os judeus da soberania de Roma, que iria transformar a toda a sociedade, trazer de volta a adoração pura e santa. Haviam muitos grupos religiosos que tinham a sua própria concepção de como seria o Messias, de como ele deveria vir. Porém, todos estes não perceberam quando Jesus veio. Sejam os saduceus, sejam os fariseus, sejam herodianos, qualquer um dos religiosos que estavam preocupados com seus próprios formatos e seus modos de pensar, eles não perceberam quando a palavra viva chegou a eles. Quando Jesus pregou, então, em todas essas cidades da Galileia, eles não foram atraídos pela mensagem, apenas a multidão que estava apenas esperando o Salvador. Essa multidão faminta, sedenta por justiça, ela seguiu a Jesus. E então Jesus passa a ensinar-lhes: bem-aventurados os humildes de espírito, pois deles é o reino dos céus. Eu quero que você leia esse humildes de espírito muito mais do que simplesmente do ser humilde como uma boa característica de uma pessoa que não é arrogante. Ser humilde de espírito é uma pessoa que não tem um lugar de destaque dentro da sociedade. É uma pessoa que não tem capacidade de mover as coisas. Esse é uma pessoa humilde de espírito, que ele não tem poder, que ele não tem capacidade de trazer grandes mudanças na sua sociedade, no seu entorno. Esse que Jesus está chamando bem-aventurados, felizes são os humildes de espírito, aqueles que não têm capacidade de fazer as coisas por si mesmos, pois deles é o reino dos céus. Toda aquela multidão que estava lá sedenta, eles todos, com certeza, olharam para si mesmos e se viram nessa palavra de Jesus. Eles alcançaram uma entrada para o reino dos céus através das palavras de Jesus, pois ele disse: bem-aventurados os humildes de espírito, pois deles é o reino dos céus. Uau! Eu vejo como se fosse uma porta ao longe que eu pudesse entrar, pois deles é o reino dos céus. E Jesus então continua: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Mais uma vez, Jesus vai contra o nosso senso comum.
Normalmente a gente pensaria, felizes são aqueles que estão felizes, ou felizes são aqueles que estão alegres. Mas Jesus diz, bem-aventurados, felizes são aqueles que choram. Vocês que estão vindo pela palavra de Cristo, atraídos pela mensagem da graça do Senhor, serão consolados. Felizes são, bem-aventurados, benditos são, abençoados são aqueles que choram, que passam por lutas, tristezas, durezas e dificuldades, pois vocês serão consolados. Bem-aventurados aqueles que plantam com lágrimas, pois eles voltarão pulando e alegres, colhendo os seus feixes. Assim diz o Salmo. Bem-aventurados os mansos de coração, porque herdarão a terra. Bem-aventurados aqueles que são mansos. Quando lemos essa palavra mansos, parece até, mais uma vez, um contrassenso, porque nós sabemos que aqueles que herdaram a terra foram aqueles que guerrearam, lutaram e destruíram os povos que lá estavam. Não poderiam herdar a terra se eles não tirassem os povos que antes habitavam na terra. Mas então como pode ser que Jesus ensina que bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra? Veja, Jesus está nos ensinando mais um princípio, mais uma vez. Esses 3 primeiros falam exatamente da atitude daqueles que não têm a capacidade de por si mesmos alcançar, fazer, chegar a Deus, pois eles são os humildes de espírito, aqueles que não têm capacidade, poder de mudança da sociedade, os que choram, que passam por dores, que passam por necessidades, e os mansos, que não têm capacidade de adquirir, de tomar posse da terra. Mas ele diz, todos esses que não têm capacidade por si mesmos, eles alcançarão. Mas através do quê? E então, passamos à segunda parte, em que veremos bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Aí já passa a ser uma pessoa que tem atitude. Então eu coloco essas 3 características seguintes agora sobre uma pessoa que vive esse reino ou busca esse reino. Os primeiros 3 características eram das pessoas que não tinham capacidade de entrar. Agora, então, nós temos as 3 características daqueles que estão buscando ativamente esse reino. Então, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Eu quero que você entenda que esse fome e sede de justiça é muito mais do que o querer muito, do que o desejar muito. Fome e sede de justiça é como o próprio Jesus ensina na sua palavra. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abrir-se-lhe-á a porta, pois todo que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta ser-lhe-á aberta. E assim como Jesus ensinou, também com uma parábola sobre uma mulher que insistindo com um juiz, mesmo que sendo um juiz iníquo, ela pela sua insistência conseguiu com que ele julgasse a sua causa. Então, Jesus não está dizendo apenas o que devemos fazer, mas como devemos fazer. Não devemos simplesmente buscar a justiça, mas ter fome e sede, se alimentar disso. O próprio Jesus fala que não se alimenta só de pão, mas ele se alimenta do fazer a vontade do Pai, do buscar que a justiça de Deus seja feita. A oração que Jesus nos ensina, ela fala sobre isso. Que nós busquemos a vontade de Deus, que ela seja feita aqui na terra como é feita no céu. Seguindo, então, nós vemos a segunda característica, bem-aventurados os misericordiosos, pois alcançarão misericórdia. Se você já está entrando, buscando o reino de Deus, você entenderá o significado de misericórdia. Você alcançou a misericórdia, a graça do Senhor, e então você será muito mais misericordioso. E quanto mais você for misericordioso, mais misericórdia você receberá. Isso também está na oração do Senhor, em que diz, quando diz, perdoa os nossos pecados, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E por último, então, a terceira característica daqueles que estão buscando ativamente o reino de Deus. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Imediatamente eu sou levado ao Salmo 24, que diz: quem subirá ao monte do Senhor, quem há de permanecer no seu santo lugar?
o que é puro de mãos e limpo de coração. Veja, o Senhor ele está nos dizendo essas 3 características têm que ser necessárias para aquele que busca o reino de Deus, que busca estar entrando na presença do Senhor. Então, por consequência, você alcançará a misericórdia, por consequência, você será farto pela justiça e, por consequência, você verá a Deus. Por último, nós vemos 3 características daqueles que já estão operando, já estão agindo no reino de Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Eis aí uma característica que realmente não é comum de nós seres humanos, os pacificadores. Nós muitas vezes somos mais dados a causar confusão e discórdia do que trazer a paz. E certamente nós cremos que existe uma paz que excede todo entendimento, que ela pode vir apenas do Senhor. Então nós, a partir do momento que estamos buscando o Senhor, que entramos no seu reino, estamos agindo, podemos ser pacificadores, agentes da paz, aqueles que trazem o príncipe da paz. O príncipe da paz que excede todo entendimento, que não depende das circunstâncias do mundo para que haja paz. Ele traz a paz porque ele é a paz. Então, bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus, imitadores, aqueles que andam segundo o exemplo de Deus. Em segundo, temos bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Mais uma vez eu te digo, aquele que age seguindo a vontade de Deus, que já está agindo, buscando o reino de Deus aqui na terra como é no céu, ele será perseguido por causa da justiça, pois o mundo que jaz no maligno não vai aceitar com facilidade, não vai aceitar de qualquer forma o que você está trazendo, essa palavra desse reino que parece ser invertido ao reino do mundo. Só que, na verdade, então percebemos que é o reino do mundo que está invertido. Este é o reino dos céus que está descendo a nós através do Cristo. E por último, então, ele diz, bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram aos profetas que vieram antes de vós. Veja, bem-aventurado, feliz é, abençoado é, quando por causa da palavra do Senhor, por causa de Cristo, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. E ele ainda continua, regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão. Veja, Jesus está colocando as pessoas que são perseguidas por causa de Cristo ao lado dos grandes profetas, daqueles que foram os arautos de Deus. Pois assim foram perseguidos os profetas que vieram antes de vós. Creia, meu irmão, se você está apenas começando, ouvindo a palavra, se você está nesses 3 primeiros versículos, seja como humilde, que não tem capacidade de operar, seja o que chora, que está tendo dificuldades e tristezas na sua alma, seja o manso, que não tem capacidade de tomar aquilo que é seu. Se você já está um pouco mais avançado dentro do reino de Deus, que você está buscando ativamente, que você tem fome e sede de justiça e tem buscado isso, você está no seu primeiro amor, buscado que a vontade do Senhor se realize sobre a terra, se você tem tido misericórdia, alcançado dentro de você mesmo uma misericórdia que você não tinha, você terá essa misericórdia multiplicada. Se você tem alcançado a limpeza do Senhor todos os dias, de ser limpo de coração, se você está mais avançado no reino, se você está amadurecendo e você está se tornando um pacificador, se você tem sido perseguido pela palavra do Senhor, pela justiça que você tem feito, se você tem sido perseguido, injuriado, se as pessoas têm mentido por causa da sua atuação na justiça, porque você tem trazido a paz, eles têm trazido confusão, eu te digo, bem-aventurado é, feliz é, regozijai-vos no Senhor. Sejam muito felizes, tenham muita alegria,
pois esse é um grande galardão que nos espera no céu. Se nós desejamos ardentemente que o reino do Senhor esteja aqui revelado nessa terra, como é no céu, assim como nos ensina a oração do Pai Nosso, nós devemos agir segundo o Sermão do Monte e colocar em prática essas palavras em nossa vida. Se você percebeu ainda que na sua vida existe algum motivo de choro, volte ao início. Peça que Ele o console. Se você ainda percebeu na sua vida que existe algum lugar para você exercer misericórdia, faça-o para que você alcance misericórdia da mesma forma. Se você está sendo perseguido por causa da justiça, não desanime, tenha bom ânimo, celebre, pois Cristo tem um galardão preparado para você. Meu irmão, seja como for, o Sermão do Monte nos ensina o início da palavra da pregação do Senhor, o grande resumo de toda a pregação de Cristo, que começa com essas palavras: bem-aventurados aqueles que entram no reino dos céus. A pregação do reino dos céus continua e assim continuaremos numa próxima oportunidade. Mas por enquanto, eu te convido a entrar por essa porta, a entrar pela pregação do reino de Deus, que não termina aqui conosco, mas começa com Cristo e através de nós continuará para a eternidade com Deus. Então, se essa palavra falou ao seu coração e de alguma forma te abençoou, eu te convido agora que você ore comigo. Vamos orar e pedir que o Senhor fale aos nossos corações, ache morada em nós. Senhor Jesus, eu te peço, abençoa cada vida aqui, Pai, cada um que está acompanhando essa pregação. Que o Senhor alcance cada vida com amor, com graça e misericórdia. Que o Senhor se mostre Deus misericordioso sobre cada um. E que o Senhor fale a cada um. Encha cada casa daqueles que estão assistindo agora. Encha-os com a tua graça, com amor e misericórdia. Capacita-os, Senhor, para viver o reino de Deus hoje, para trazer à existência, através daquilo que Cristo já inaugurou na cruz. Nós que estamos aqui, que seguimos a Cristo, somos apenas a continuação daquilo que o Senhor começou e aquilo que o Senhor vai terminar. Nós te damos graça por poder fazer parte disso, fazer parte dessa transformação, fazer parte do corpo de Cristo. Em nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.